Na segunda metade da década de 1980, vão começar a acontecer algumas mudanças ali dentro da Marvel. Entre elas vai estar a entrada de vários novos artistas e a saída do Jim Shooter como editor-chefe da Marvel. E o Jim Shooter era um cara que era conhecido por estabelecer regras que eram muito rígidas sobre como as histórias deveriam ser contadas, sobre como os quadros deveriam ser dispostos nas páginas. Tinham coisas do tipo, se um personagem aparecesse na segunda página de uma história do Justiceiro, até a página número tal ele tinha que levar um tiro, por exemplo. Com a saída do Shooter, foi possível fazer mais experimentalismos dentro das histórias. E com a entrada de novos artistas que trabalhavam a partir de outras técnicas e de outras referências, essas mudanças acabaram sendo mais drásticas. Entre esses novos artistas estão o Todd McFarlane. O McFarlane vai começar a trabalhar ali na Marvel para valer desenhando histórias do Hulk, depois ele vai virar desenhista do Homem-Aranha, e no Homem-Aranha ele vai causar um impacto enorme que fez as vendas da revista subirem um monte. Ela quase alcançou os X-Men, e os X-Men eram a revista mais vendida da Marvel, os X-Men do Chris Claremont. E o que o McFarlane fazia nos desenhos era algo que era bastante diferente do que estava acontecendo até então. Para quem viu o vídeo anterior, no qual eu comentei sobre as tradições da arte clássica e como isso influenciou a arte do Alex Ross, o McFarlane também vai ser um artista que vai se inspirar em alguns elementos da tradição clássica. O McFarlane vai trabalhar muito com a ideia do naturalismo idealizado, de construir aqueles personagens com aqueles corpos com proporções que lembram um corpo humano real, mas idealizando. Esses caras, eles não são pessoas normais, eles são caras lindos, são pessoas muito bonitas, fortes e atléticas. Só que o McFarlane vai pegar isso e vai usar ao exagero. Todo mundo vai ser muito bonito e todo mundo vai ser muito musculoso, muito fortão, muito bem definido. O Peter Parker, que era um nerd franzino, vai virar um cara musculoso. A Mary Jane vai ficar com a cintura bem fina e com os peitos bem grandes. Vão ter vários outros personagens que vão ficar todos eles bem definidos. E ao mesmo tempo, o McFarlane vai trabalhar com o cânone de Policleto, com a questão do contraposto, da alternância entre tensão e repouso, só que num nível muito exagerado, mostrando o Homem-Aranha em poses que ele parece fazer todo um contorcionismo que ressaltam a questão de que ele não é uma pessoa normal, ele é um super-humano, ele é um cara super atlético. Então o McFarlane vai trabalhar muito com essa questão do naturalismo idealizado, mas num nível extremamente exagerado. O McFarlane vai ser um dos criadores do Venom, e o Venom é um anti-Homem-Aranha, só que um Homem-Aranha muito fortão, muito musculoso, com vários dentes pontiagudos, com vários detalhes, todo age. E o McFarlane, ele vai ter uma influência também de um outro artista que tinha começado a trabalhar na Marvel ali pelo meio da década de 1980, que é o Arthur Adams. E o Arthur Adams era um cara que ele trabalha fazendo muitos detalhes muito específicos, fazendo um monte de achuras. E o McFarlane vai fazer isso nos desenhos dele. Então o Venom, dá pra ver cada um dos dentes do Venom desenhados individualmente. Dá pra ver detalhes da baba do Venom escorrendo. O McFarlane, ele vai repensar o design da teia do Homem-Aranha, que não vai mais ser só um fio, mas vai ser o que vai ser apelidado de espaguete. É uns tubos que parecem uma gosma com umas outras gosminhas espiraladas em volta. Então o McFarlane é um cara que vai fazer muitos rabiscos, muitas achuras nesses desenhos, essas páginas que são muito impactantes visualmente. E isso vai fazer as vendas do Homem-Aranha dispararem tanto que ele vai começar a ganhar algum prestígio ali dentro da Marvel, ao ponto dele poder escolher o que ele quer fazer. E ele não queria trabalhar preso com um roteirista, e ele passa a usar a questão de que ele vende muito para pedir que dessem para ele uma revista para ele fazer sozinho, não só para ele desenhar, mas para ele também bolar os roteiros. E aí ele vai receber a possibilidade de fazer uma outra revista do Homem-Aranha, que ele não só vai desenhar, como vai escrever as histórias, ou seja, vai escrever as histórias, porque tem uma questão em relação a isso. Mas não só o Todd McFarlane, como outros novos artistas da Marvel vão trabalhar com essa mesma orientação estética. Um outro artista que vai aparecer mais ou menos na mesma época é o Jim Lee. E o Jim Lee, ele vai acabar virando desenhista dos X-Men. A revista dos X-Men já era mais vendida, e ela era mais vendida da Marvel por causa das histórias que o Chris Claremont escrevia, como ele fazia o roteiro focado no desenvolvimento e na relação dos personagens. E o Jim Lee desenhando vai fazer a revista vender ainda mais. Mas vai chegar num ponto que o Jim Lee, ele também vai querer autonomia, e a Marvel vai decidir tirar o Chris Claremont depois dele estar 17 anos escrevendo os X-Men e ter feito os X-Men ser a revista mais vendida da Marvel, e vai tirar ele para dar autonomia pro Jim Lee fazer as histórias como ele quisesse. E o Jim Lee, ele vai trabalhar com a mesma estética que o Todd McFarlane fazia, aqueles personagens extremamente idealizados, todo mundo é musculoso, todo mundo é fortão e bonito, vários elementos da tradição da arte clássica usadas na composição, várias páginas elas são compostas como se em todos os quadros os personagens estivessem
estivesse posando para uma foto. Porque se a gente pensar em outros desenhistas de quadrinhos, ali um pouco antes, na década de 1980, vão existir tradições de contar a história em quadrinhos que é muito focada no ambiente, numa estrutura de cenário, e os personagens eles vão se mover ali dentro de uma forma que pareça verossímil pro que eles estão fazendo. Então, se o personagem está de frente falando com outro personagem pode estar de costa. Ou então, nos anos 70, vão ter artistas como Neil Adams que eles vão pensar a imagem como a partir de uma fotografia, como se fosse a captura de um momento de algo que está acontecendo ali no mundo real, e se algo está acontecendo ali no mundo que representa, né, essa ideia de mundo real, as pessoas vão estar posicionadas para ser coerente com as relações que estão acontecendo ali. Mas esses artistas, o Todd McFarlane, o Jim Lee e outros que vão aparecer no período, é como se todos os personagens estivessem posando para uma foto. Então, os heróis se encontram com os vilões, eles vão lutar, mas os heróis estão de frente para o leitor e os vilões também estão de frente para o leitor, eles não estão se encarando. Eles estão os dois grupos olhando de frente para o leitor, que é para fazer uma pose legal para o leitor ter um impacto visual. Então é como se cada quadro fosse uma imagem de capa, fosse um mini pôster, que é construído mais em função de uma pose legal do que dos eventos que estão acontecendo dentro da história, dentro da narrativa. E sobre essa questão da história dentro da narrativa, o Todd McFarlane, quando ele assumiu o Homem-Aranha, depois em entrevista ele falou que ele não se importava com o roteiro, ele não estava preocupado com a história, ele estava preocupado em contar uma narrativa visual que fosse legal, que fosse impactante. Ele mesmo diz, se ele pudesse desenhar o Homem-Aranha numa splash page, numa página de um quadro só inteiro, e o Homem-Aranha tivesse numa pose legal ali, todo fazendo um contorcionismo, numa pose que ele parecesse indo em direção ao observador, e o cenário ali tivesse muitos detalhes, muitas achuras, muitos risquinhos, os leitores iam achar legal e iam comprar a revista de qualquer jeito. Então o interesse do McFarlane, ele tinha essa inspiração nessas tradições que são lá da arte clássica, mas alguns elementos da arte clássica usadas de forma absurda, usadas de forma exagerada, mas também com influências dos videoclipes e um pouco também do cinema de ação de Hollywood ali da década de 1980 e 1990. Então a narrativa visual, o espetáculo visual, o impacto dessas imagens eram mais importantes do que o desenvolvimento da narrativa em si, do que o desenvolvimento do roteiro, do que as relações entre os personagens. Então a arte desses novos artistas, ela é muito mais baseada nesse impacto visual do que numa tradição de discutir conceitos, de pensar relações de personagens, de desenvolvimento entre os personagens que tinha acontecido ali naquela tradição que vinha ali da década de 1980. Depois da saída de outros desenhistas, inclusive do Bill Sienkiewicz, que trabalha com toda uma tradição expressionista, ele vai sair dos Novos Mutantes, vai sobrar uma vaga ali na revista dos Novos Mutantes e vão dar pro Rob Liefeld a função de desenhista dos Novos Mutantes. Tá, e o que eram os Novos Mutantes? Os Novos Mutantes era uma equipe que era formada pelos adolescentes que eram alunos do Instituto Xavier, ou seja, os adolescentes que treinavam para um dia serem os próximos X-Men. Só que o que tinha acontecido na revista dos X-Men naquele período? O professor Xavier tinha ido embora pro espaço, pro Império Shi'ar, para fazer um tratamento de saúde. O Magneto tinha assumido a liderança dos X-Men. Os X-Men foram dados como mortos naquele período que eles vão lá morar na Austrália. O Magneto entra em crise, ele acha que ele é culpado e tal. E os Novos Mutantes, que eram os adolescentes, os X-Men que estavam ali para ser treinados, ficaram meio abandonados. Na época, a Louise Simonson, que era roteirista, né, as primeiras histórias foram o Claremont que escreveu, só que ele estava muito ocupado escrevendo os X-Men, daí deram para a Louise Simonson, e ela que trabalhava com os Novos Mutantes, e era uma história daqueles adolescentes que tinham as relações ali entre eles, com os mais velhos, eles aprendendo a ser herói, se descobrindo como pessoa, descobrindo seus poderes. Era toda uma temática de interação ali de grupos de adolescentes, aprendendo sobre a vida. Com os X-Men desaparecido e eles sem os mentores, a Louise Simonson vai dar umas voltas com ele, vai ter ali o arco deles perdido em Asgard, tem o arco depois que eles andam com o pessoal do X-Factor, que a Louise Simonson também escrevia, e o X-Factor era uma equipe que era formada pelos X-Men originais, e com a entrada do Rob Liefeld ali como desenhista, a função dele ali vai ser assumir os desenhos, mas também criar novos designs para os Novos Mutantes, incluindo novos uniformes para eles, e criar um novo personagem que ia assumir a função de mentor, já que o Xavier tinha ido embora, os X-Men tinham ido embora, o Magneto tinha ido embora, e eles eram os alunos que eles estavam ali para ser orientados, não tinha ninguém que treinasse, que orientasse eles. Então Liefeld ficou encarregado disso, e ele criou um personagem. E além dessas influências que eu citei lá, dessa tradição clássica exagerada, que esses desenhistas que vão começar ali na segunda metade dos anos 80, mas eles vão se consagrar ali na Marvel como autores e com seu estilo da década de 1990, eles trabalham também com uma bastante influência desse cinema
cinema de ação de Hollywood da década de 1980 e 1990. Então o personagem que o Liefeld vai criar para ser esse mentor dos Novos Mutantes vai ser o Cable. E o Cable, ele é um personagem que ele é um soldado experiente ranzinza, que é inspirado no Arnold Schwarzenegger, só que mais velho. Imagina um Arnold Schwarzenegger velho com mais experiência. Ele tinha um braço metálico e ele tinha basicamente 3 superpoderes. O primeiro deles era um olho dele acender, né, piscar uma luzinha. O segundo é ele ter uma arma muito grande. E o terceiro é ele ser misterioso. E esse cara, esse soldado misterioso rabugento, vai virar o novo mentor dos Novos Mutantes. E aí vai começar os conflitos. Porque a Louise Simonson, ela tinha a ideia de trabalhar os Novos Mutantes a partir da ideia desses adolescentes que estão descobrindo sobre a vida. E o Liefeld, ele vai querer trabalhar com a ideia de uma militarização dos Novos Mutantes. Ou seja, os Novos Mutantes, eles foram abandonados pelo Xavier, pelos X-Men, pelo Magneto. O Cable assume, e o Cable é um cara misterioso, mas ele é um soldado velho experiente que tem uma noção do futuro, e ele sabe que no futuro o sonho de coexistência pacífica entre os humanos normais e os mutantes do Xavier vai dar errado. E vai ter uma guerra horrível em que os mutantes vão ser quase todos exterminados. E para os mutantes sobreviverem, eles vão ter que se preparar para a guerra. Então o Cable, ele vai assumir esses adolescentes que estão ali abandonados, sem figuras paternas, e vai preparar eles não para eles serem novos heróis, não para eles serem os novos X-Men, mas para eles serem soldados de uma guerra terrível que vai acontecer no futuro. Então vai ter um conflito ali entre a ideia da Louise Simonson para os Novos Mutantes e a ideia do Rob Liefeld para os Novos Mutantes. Só que ao mesmo tempo que vai ter esse conflito de bastidores, e a Louise Simonson, ela reclamou bastante disso, né? Ela dizia que ela percebeu que o Liefeld, ele não se importava com o roteiro, ele não se preocupava com desenvolver uma história, desenvolver personagens. Ele queria fazer aquelas cenas de ação e dane-se o roteiro. Então ela escrevia um roteiro, chegava pro Liefeld na hora de desenhar, e ele desenhava outra coisa, ele ignorava tudo. E o Liefeld, ele também não se importava nem com a própria coerência interna dos desenhos, com a verossimilhança daquelas imagens. Porque a Louise Simonson, ela reclama que às vezes o Liefeld desenhava um prédio e o prédio tinha as janelas quadradas. Quando os personagens entravam no prédio e ele desenhava o prédio por dentro o mesmo prédio tinha as janelas redondas. E dane-se, o Liefeld simplesmente não se importava com a coerência narrativa. Ele estava ali para desenhar cenas de ação, cenas legais, de impacto. Esses personagens que eram soldados com armas bem grandes dando um tiro nos outros. E todo mundo muito fortão, muito musculoso. Então o Rob Liefeld, ele trabalha com a mesma proposta estética lá do Todd McFarlane, do Jim Lee e de outros artistas que apareceram ali na mesma época, no final dos anos 80, que se consolidaram na década de 1990, só que ele simplesmente exagerava isso ao absurdo. Dane-se a coerência narrativa, dane-se se a janela do prédio por fora é quadrada e por dentro é circular. O importante são as explosões, o tiroteio, ser todo mundo fortão, com armas bem grandes, trocando tiro e ter muita ação, muita aventura e muita explosão. Então tem aí toda uma tendência que é de negar aquelas histórias em quadrinhos da década de 1980, com debates filosóficos, intelectuais e tal. Não, aqui o foco é a ação, é a aventura, é a explosão. E é isso levado ao extremo. Só que ao mesmo tempo que o Liefeld fazia esses desenhos que não tinham coerência interna nenhuma, que era só gente fortuna dando tiro e se explodindo, as vendas dispararam também. E quando a Louise Simonson começou a entrar em conflito com o Rob Liefeld, que não dava para eles trabalharem junto, ela levou isso aos editores e os editores disseram: não, ele tá vendendo muito, então sai tu. E tiraram a Louise Simonson depois de anos dela desenvolvendo aqueles personagens. O que aconteceu foi que colocaram o Fabio Nicieza para escrever ali as histórias dos Novos Mutantes, junto com o Rob Liefeld, ele tendo participação ali no argumento. O Fabio Nicieza é um herói esquecido da Marvel dos anos 90, porque ele tinha que aguentar o Rob Liefeld, e ele passou por vários problemas ali, e tinha épocas em que ele escrevia, sei lá, quase 1/3 das revistas da Marvel. Ele escrevia Novos Mutantes, que depois vira X-Force, ele escrevia Nomad, ele escrevia Justiceiro, Novos Guerreiros, às vezes ele quebrava galho escrevendo alguma coisa dos X-Men, de alguns outros personagens, e com a saída da Louise Simonson do roteiro, o Liefeld vai poder levar os Novos Mutantes pro lado que ele queria, que era transformar eles numa estrutura militar, e vai transformar os Novos Mutantes na X-Force. Inclusive nesse período da transição dos Novos Mutantes para X-Force, que ele vai criar o Deadpool. Só que às vezes ele é acreditado como o único autor do Deadpool, mas lembre-se, o Fabio Nicieza era o roteirista na época. O Fabio Nicieza também tem participação na criação do Deadpool. Inclusive, as minhas histórias favoritas do Deadpool são da revista do Cable e Deadpool, que o Fabio Nicieza escrevia sozinho, sem o Liefeld. Daí o que
que vai acontecer nesse período aí, na década de 1990? O Todd McFarlane, com a revista nova dele do Homem-Aranha, que vai ser lançado no número 1, vai vender um monte. Vão criar uma segunda revista dos X-Men, com os desenhos do Jim Lee, e a número 1 vai vender um monte. Os Novos Mutantes vão ser cancelados para ser substituído pela X-Force, e a X-Force número 1 vai vender um monte. Essas 3 revistas vão bater recordes de vendas. E vão criar um paradigma, um teto quase inatingível. E uma série de outros problemas, porque mais ou menos nesse mesmo período, a Marvel tinha sido vendida. E os novos donos eram pessoas que não davam a mínima para as histórias em quadrinhos. Eles compraram a Marvel porque eles queriam dinheiro. Eles queriam tirar o máximo de dinheiro possível da Marvel. E começou a ter um monte de mudanças e um monte de pressões ali dentro da Marvel. Um monte de gente da antiga foi despedida. A Louise Simonson foi despedida. O Chris Claremont foi despedido. Um monte de gente ali que trabalhava na parte interna de editores foi todo mandado embora. Essas revistas que vendiam muito, X-Force, o Homem-Aranha número 1 do McFarlane, o X-Men número 1 do Jim Lee, essas revistas venderam um monte, e as instruções que vieram dos executivos é que eles tinham que bater esses recordes todo mês, eles tinham que dar algum jeito de vender mais. Esses autores vendiam bastante, mandem embora os antigos desenhistas e coloquem esses caras para desenhar. Wolverine faz vender muito, Motoqueiro Fantasma faz vender muito, então coloquem o Wolverine e o Motoqueiro Fantasma em todas as revistas possíveis, coloquem eles nas capas. Então na década de 1990 tinha um monte de participação do Wolverine, do Motoqueiro Fantasma e do Justiceiro em várias outras revistas, e eles iam sempre na capa, que era porque esses personagens vendiam, que era para vender mais. Teve um momento ali na década de 1990 que a Marvel chegou num ponto de tirar poderes do cargo do editor-chefe, né? Porque tem os desenhistas e os roteiristas, eles trabalham com os editores de cada revista, que vão dando os direcionamentos, e tem um editor-chefe da editora, que é o cara que ele coordena e organiza toda a parte artística. Eles tiraram os poderes desse editor-chefe e criaram pequenas editoriais. Tinha um sujeito que era o editor das revistas do Homem-Aranha, tinha outro sujeito que era o editor das revistas do X-Men e dos outros mutantes, tinha outro editor que era um dos heróis urbanos e tal, vários pequenos núcleos editorais, e esses editores, eles não conversavam entre eles, e eles respondiam ao departamento de marketing. Então o departamento de marketing que dizia como a parte artística deveria ser conduzida. Então vai ter um monte de confusão. Muitas das coisas malucas que aconteceram nos anos 90, grandes eventos, a saga do clone do Homem-Aranha e essas coisas, eram porque era o pessoal do marketing que mandava no que tinha que acontecer e não tinha que acontecer nas histórias. E os artistas, eles tinham que seguir essas instruções. E quem não seguia e quem não vendia muito era despedido. E foram criando outros recursos para vender mais. Por exemplo, as capas pôster, as capas metalizadas, que o preço era mais caro, mas se vendiam mais. Mas toda essa questão das vendas aumentando vai acontecer dentro de uma estrutura de uma bolha, né? O que se chama da bolha econômica dos quadrinhos da década de 1990. Mais ou menos nessa época vai ter o leilão de uma Action Comics número 1, que é a revista que publicou a primeira história do Superman, vai ser leiloada por um preço absurdo, e era uma revista número 1, e um monte de pessoas que não acompanhavam histórias em quadrinhos, mas gostavam de especular financeiramente, perceberam que existiam histórias em quadrinhos raras, antigas, números 1, que valiam muito. E esses caras vão olhar para o mercado de quadrinhos e vão querer comprar. Ah, vai ter a nova revista do Homem-Aranha do Todd McFarlane número 1, vai ter um X-Men novo do Jim Lee número 1, vai ter X-Force número 1. Esses caras vão comprar essas revistas não porque eles são fãs de quadrinhos, mas para tentar guardar, para esperar valorizar, achando que depois vão vender elas por preços absurdos. Só que um monte de gente foi fazer isso. Logo a tiragem foi muito grande, vendeu um monte. Então essas revistas nunca viraram raras. Então tinha um monte de gente comprando quadrinhos, não porque eles gostavam de ler, mas para guardar e para especular. E a Marvel fazia essas capas metalizadas, capas alternativas, e tinha gente que comprava pensando em vender depois por preços inflacionados, né, mas que nunca aconteceu. Então lançava uma mesma revista com 4 capas diferentes, tinham lá os colecionadores que estavam pensando em investir e revender no futuro, que compravam as 4. Então era uma pessoa só comprando 4, 5 cópias. Então começou a dar a ilusão de que o mercado de quadrinhos era maior do que realmente era. E vários lojistas, eles compravam as revistas, essas edições especiais, só que elas começavam a encalhar. E os lojistas, eles não podiam devolver as cópias que eles compravam a mais. Então a Marvel achava que tinha vendido tudo aquilo, mas aquilo estava encalhado nas lojas. E conforme os encalhes dos lojistas iam aumentando, cada vez eles pediam menos. E também tem os gráficos das vendas que mostram que quando eles faziam uma edição especial com capa metalizada, as vendas aumentavam. Só que os 2 ou 3 números posteriores, as vendas diminuíam, ficavam abaixo da média. E esse aumento na venda da edição da capa metalizada não compensava as quedas das vendas dos 2 ou 3 números posteriores. E ao mesmo tempo, essa pressão da Marvel para tirar o máximo de dinheiro possível, que vinha dos executivos que forçavam toda a empresa a pensar e produzir nessa lógica, eles tentaram
parar de usar distribuidores e criar uma distribuidora própria. Eles começaram a não vender só através das lojas, mas também criaram um sistema que os leitores poderiam ligar para comprar direto deles, para a Marvel ficar com todo o lucro. Então eles começaram a esmagar, fazer as lojas de quadrinhos falirem. E com a falência das lojas de quadrinhos, eram menos quadrinhos que vendiam. Então se criou uma bolha econômica ali, que fez parecer que as vendas eram grandes, mas que teve um momento que estourou e deu toda uma quebra no mercado de histórias em quadrinhos ali dos Estados Unidos ali na década de 1990. Mas esses autores, o Jim Lee, o Rob Liefeld, o Todd McFarlane, eles estavam nesse período da bolha. Então eles eram os caras que a Marvel ficava com a maior parte do dinheiro, mas eles sabiam que eles vendiam e eles conseguiram negociar uns contratos um pouco melhores do que os dos outros artistas. Só que o Todd McFarlane, ele é um cara que ele acompanhava muito o que tinha acontecido com o Steve Ditko, com o Jack Kirby, com o Bill Mantlo, caras que trabalharam muito pra Marvel, fizeram muitas histórias, criaram um monte de personagens e depois ficaram sem nada, passaram por um monte de dificuldades na vida e a Marvel nunca deu ajuda pra eles. Então o Todd McFarlane era um cara que ele insistia na criação de um sindicato dos autores de quadrinhos, que ele se organizava para reivindicar direitos para os artistas de quadrinhos terem direito aos royalties sobre os personagens que eles criavam, para eles ser donos dos personagens que criavam. E teve um momento que eles estavam nesse conflito, a Marvel estava ganhando muito dinheiro, mas a parte que repassava para eles era muito menos do que os lucros totais da empresa. O Todd McFarlane vai se organizar junto com outros artistas, que vai incluir o Jim Lee, o Rob Liefeld, o Wilson Potárcio, o Mark Silvestre, o Eric Larsen e o Jim Valentino. Eles vão abandonar a Marvel, vão largar tudo que eles estavam fazendo de qualquer jeito e vão criar a Image Comics, que a Image Comics era um tipo de editora, mas era uma editora que era um tipo de cooperativa em que os artistas de quadrinhos eles imprimiam e vendiam juntos, mas cada um deles tinha o seu estúdio e cada um deles era dono de todas as histórias e de todos os personagens que eles criassem. Então esses artistas acabaram rompendo com a Marvel para criar sua própria editora. Então ali na década de 1990, esses novos artistas que faziam as revistas da Marvel venderem muito, vão todos sair da Marvel, bem no momento que vai ter ali o estouro da bolha econômica, que a Marvel vai começar a vender menos, vai ter vários problemas econômicos, vai ter um outro empresário que vai tentar fazer uma aquisição forçada da empresa, os donos da Marvel vão ter que pedir recuperação judicial para impedir que esse outro cara tomasse a empresa deles. Então a Marvel vai estar com vários problemas econômicos, quando esses artistas que mais vendiam saíram todos juntos e fizeram uma editora separada para concorrer com a Marvel. E o pessoal que trabalhava na Marvel estava sendo ameaçado, tinha uma pressão enorme porque eles tinham que superar vendas, tinha um recorde das vendas de uma revista tal, então no mês seguinte eles eram obrigados a bater aquele recorde de lucros, e no mês seguinte eles eram forçados a bater de novo, e assim sucessivamente. Todo mundo vivia numa pressão, um monte de gente estava sendo despedida, então estava toda uma tensão lá dentro da Marvel. E se vocês quiserem saber sobre os bastidores e a confusão interna da Marvel, eu recomendo esse livro, Marvel Comics, A História Secreta, escrito pelo Sean Howe, que é sobre os bastidores da Marvel desde a fundação da editora, e ele passa por esse período da década de 1990 e conta todas essas confusões em detalhes ali que aconteceu dentro da editora. Então, no meio dessa confusão, gente da Marvel vai pensar em terceirizar algumas histórias em quadrinhos. Eles já estavam trabalhando nessa questão segmentada. Tinha um editor que era só responsável pelos X-Men, pelos outros mutantes, tinha outro editor que era só responsável pelo Homem-Aranha e tal, eles não conversavam entre eles, era tudo fragmentado ali dentro. E daí, no meio dos anos 90, eles vão bolar um evento que é para vender revistas, que era um massacre. E o massacre, o que era? O professor Xavier sofrendo vários traumas, várias pressões, ficando nervoso, vendo o sofrimento dos mutantes, e que aquele ideal de mundo pacífico ali, de coexistência que ele sonhava, nunca se concretizava. Ele começa a ficar frustrado e ele cria uma personalidade alternativa que assume o controle e vira um vilão super poderoso, que é o Massacre. Para derrotar o Massacre, vários heróis da Marvel vão ter que se unir, e no final, na última batalha, vários heróis vão desaparecer, que vai incluir o Quarteto Fantástico, os Vingadores, o Bruce Banner, o Namor, o Doutor Destino e outros. Esses caras eles vão desaparecer e vão ser dados como mortos, então nas revistas vai aparecer ali que os Vingadores morreram, o Quarteto Fantástico morreu. Mas o conceito da história é que o Franklin Richards, o filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, ele vai conseguir salvar esses heróis, prendendo eles numa realidade alternativa que ele vai criar. E esses personagens que supostamente morreram, eles vão estar vivendo nessa realidade alternativa sem as memórias do mundo da onde eles vieram. E isso vai ser uma oportunidade para reiniciar vários desses personagens, contar novas origens, sem se preocupar com toda a bagagem de histórias que existiu até então. Então isso vai ser conhecido como Universo Heróis Renascem, e esses personagens desaparecidos vão ganhar novas revistas que vão acontecer nessa realidade paralela. Só que da parte prática editorial
real vai acontecer o quê? O pessoal da Marvel, vendo que esses artistas que vendiam muito quando trabalhavam na Marvel saíram e foram lá fundar a Image, então a Marvel vai contratar os estúdios do pessoal da Image para terceirizar as histórias desses personagens que vão estar nessa realidade paralela dos Heróis Renascem. E lá nesses estúdios, esses artistas da Image, eles vão ter, a princípio, liberdade criativa para fazer o que eles quiserem com esses personagens, até porque tá num universo paralelo. E eles vão fazer esse contrato que vai durar um pouquinho mais de um ano, eram 13 números, apesar de que aqui no Brasil só 12 foram publicados. E lá esses artistas vão ter a liberdade para fazer as histórias do jeito que eles quiserem, contar novas versões, novas histórias de origem e tal, para depois de 13 meses, esses personagens seriam levados de volta lá para a diegese das narrativas tradicionais da Marvel, e essas histórias também poderiam ser desconsideradas ou poderiam ser consideradas só o que fosse interessante, até porque os Vingadores vinham de uma bagunça que era o arco chamado Crossing, que avacalhou totalmente os Vingadores, que nem foi publicado no Brasil de tanta bagunça que era. Tá, e como é que foi essa bagunça toda dos Heróis Renascem? A Marvel contratou 2 estúdios que eram associados à Image, o estúdio do Jim Lee e o estúdio do Rob Liefeld. Cada um deles seria responsável por fazer 2 revistas diferentes, que seriam publicadas mensalmente durante 13 meses. Na verdade foram 12 meses e a 13ª foi um crossover entre esses personagens e os personagens da Image. Esses personagens, eles compartilhariam a mesma realidade, mas o Jim Lee comandaria 2 das revistas e o Rob Liefeld comandaria o que aconteceria nas outras 2. Eles tinham que se coordenar entre eles, mas cada um poderia levar as histórias para onde eles quisessem, e cada um deles tinha autonomia para escolher uma equipe ali para trabalhar com eles. A primeira dessas revistas era Heróis Renascem do Quarteto Fantástico, que estava a cargo do estúdio do Jim Lee. O Jim Lee, ele escreveu os roteiros de quase todas as histórias e desenhou a maioria delas. E ele começa recontando a origem do Quarteto Fantástico. Nessa versão é muito parecido a ideia, né? O Reed Richards está construindo um foguete que o Ben Green é o piloto e a noiva dele, a Sue Storm, e o irmão dela acabam embarcando juntos nesse foguete. Só que tem algumas diferenças, porque o Richards, ele estava fazendo aquele foguete para fazer um experimento no espaço e tal, só que o Doutor Destino, ele acaba manipulando a SHIELD, que é esse órgão de espiões e tal, que eles dizem sempre que é um órgão de manutenção da paz internacional, só que ele supostamente é internacional, mas ele sempre responde só ao presidente e ao Congresso dos Estados Unidos. A SHIELD assume o controle do foguete para fazer uma missão, só que não é a SHIELD, são agentes do Doutor Destino infiltrados na SHIELD para dar um golpe e assumir esse foguete para eles voarem para o espaço, porque o Doutor Destino percebeu que está acontecendo uma anomalia ali no espaço e ele quer destruir essa anomalia antes que aquela anomalia se manifeste. E o Richards, ele quer estudar a anomalia, então ele faz o Ben Green e a Sue e o Johnny irem junto com ele no protótipo do foguete para ir lá para estudar e tentar impedir que a anomalia seja destruída. No final, a anomalia acaba sendo atacada, eles recebem lá a onda de radiação, de energia cósmica e viram o Quarteto Fantástico e tal. Só que a gente tem umas visões de que a anomalia que estava acontecendo era a chegada do Surfista Prateado. Então a origem do Quarteto Fantástico já está associada com a primeira manifestação do Surfista Prateado e com as interferências do Doutor Destino. E vai ter toda aquela mesma história deles recebendo as energias cósmicas e tal, ganhando os poderes, vindo cair na Terra e tal, mas logo que eles chegam na Terra, eles já entram em contato com o Topeira. Então são histórias que têm muito impacto visual, que todo mundo é fortão e bem definido, tem muita aventura, muita explosão, acontece muita coisa, mas nada do que acontece é muito aprofundado. Até porque não dá tempo, porque pensa só, o Jim Lee, ele tinha 12 edições do Quarteto Fantástico. Ele vai contar a origem do Quarteto Fantástico, a chegada do Surfista Prateado, os confrontos dele com o Doutor Destino, o encontro com o Topeira, com o Namor, com os Inumanos, a Zona Negativa, a chegada dos outros Arautos do Galactus, o Pantera Negra, para finalmente a chegada do Galactus. Então são um monte de personagens que são todos personagens que estão associados com as histórias do Quarteto Fantástico. Ele está fazendo aqui um reboot do Quarteto Fantástico. Ele vai colocar todos esses personagens, só que lá nas histórias do Quarteto Fantástico antigas, cada um desses personagens tiveram histórias próprias, fechadas, do Quarteto Fantástico entrando em contato com eles, e depois foram anos de desenvolvimento. Aqui em cada número tem uma história que é contínua, que vai acontecendo os eventos que continuam do número até o outro, até a chegada do Galactus lá no número 12, só que ao mesmo tempo que essa trama que se desenrola ao longo dos 12 números, tá sempre aparecendo gente nova. Então é muita coisa acontecendo que não dá tempo de desenvolver nada de forma profunda. Mas no Heróis Renascem Quarteto Fantástico, o Jim Lee, ele tenta ser bastante fiel aos elementos tradicionais do Quarteto Fantástico. Só que ele quer trazer muitos desses elementos, então ele empilha tudo um depois do outro sem muito desenvolvimento. A segunda publicação desse evento
segmento, que é o Heróis Renascem, é a revista dos Vingadores, que vai ficar a cargo do Rob Liefeld. Ele vai fazer os argumentos das histórias, vai desenhar várias delas, e a versão final do roteiro ele vai fazer em parceria com o Jim Valentino. E ele vai contar a origem dos Vingadores aqui, mas ele vai ressignificar várias coisas. A origem dos Vingadores vai estar relacionada também ao Loki, e o Loki ele foi transportado para a realidade dos Heróis Renascem, só que o Loki ele tem lapsos de memória de que eles estão no mundo errado. Ele percebe que aquilo ali é um lugar errado. E ele percebe que não tem Asgard na realidade. E sem Asgard não tem o Odin. Então ele pode fazer o que ele quiser. E nisso ele vai armar para tocar os Vingadores contra o Thor, que também é a mesma ideia lá da história original dos Vingadores. Só que vai acontecer um pouco diferente aqui. A equipe dos Vingadores que o Rob Liefeld vai apresentar é um pouco diferente. Aqui os Vingadores, eles respondem diretamente a SHIELD. Que quem vê os filmes da Marvel acha que isso não é normal, mas não era normal. Os Vingadores eram um grupo independente e o Rob Liefeld vai colocar aqui, não, eles são militares e eles respondem a SHIELD e ao Nick Fury. A equipe dos Vingadores vai ter o Capitão América, o Espadachim, a Felina, o Visão, uma versão do Gavião Arqueiro que é muito estranha porque o uniforme dele parece o uniforme do Wolverine, ele usa uma máscara toda fechada e não fala muito, e na verdade o plano do Rob Liefeld é que o Gavião Arqueiro aqui no final se revelasse o Wolverine, mas não deu certo porque não deixaram ele fazer isso. E a história envolve os Vingadores acharem não o Capitão América, mas o Thor congelado. E o Loki colocando o Thor contra os Vingadores. E quando eles despertam o Thor é completamente diferente daquela construção do Thor que o Walt Simonson fez ao longo dos anos. Aqui o Thor é um cara que tá sempre ansioso pra brigar, que quer sempre beber, que quer sempre fazer festa, que quer sempre resolver tudo na porrada. É um Thor muito mais parecido com os mitos do que o Thor da Marvel. Aquele cara que é honrado, que tem parcimônia, que já foi rei, que tem um nível de sabedoria. Não, aqui é o Thor completamente fanfarrão, bêbado, que gosta de quebrar tudo e que não se importa muito com nada que está acontecendo em volta, ele tá só pela briga, pela confusão. E vai ter aquilo do Liefeld, que é tudo é muito aventura, tudo é muita explosão, tudo é muito impacto visual, mas não tem muito desenvolvimento de roteiro, não tem nada muito profundo. Tem um plano do Loki que ele aparece ao longo das revistas, que ele vai se aliando a outros personagens, uma versão da Encantor, do Executor, tenta dar uns golpes, manipular lá, mas é tudo muito superficial. O importante é todo mundo ser desenhado de forma idealizada, todo mundo fortão, musculoso, exagerado, num quadro em splash page, numa posição que parece que eles estão avançando na direção do leitor. É sobre isso, é sobre aventura, soco, explosão. E o Thor do Liefeld representa muito bem isso. O Thor dele não tem nada a ver com aquela construção do Walt Simonson, um Thor que tá ali só pra quebrar tudo, pra bater em todo mundo e pra se divertir por causa da porrada e da violência e das explosões. E todos os personagens são muito fortões, é tudo muito impactante visualmente, é todos esses caras que parecem que estão posando pra um retrato olhando pro leitor. Então esses Vingadores é isso, é um monte de ação e explosão só que com os Vingadores. A terceira publicação foi o Homem de Ferro, que ficou no estúdio do Jim Lee. E as histórias do Homem de Ferro, o Jim Lee, ele escreveu o roteiro em parceria com o Scott Lobdell, e o Scott Lobdell já tinha trabalhado com ele na época dos X-Men. E quem faz os desenhos é o Wilson Potárcio, que é outro desenhista que também tinha feito parceria com o Jim Lee. Ele foi arte finalista do Jim Lee por bastante tempo, eles eram amigos e eram sócios no estúdio ali dentro da Image. E o Homem de Ferro dos Heróis Renascem talvez seja a publicação que tinha um conceito mais bem definido, mais bem elaborado. A ideia aqui é que o Tony Stark, quando ele era jovem, ele foi um cara idealista, ele fazia parte de um grupo junto com outros pesquisadores, com o Reed Richards, o Bruce Banner, o Victor Von Doom e o Hank Pym, e eles queriam construir um mundo melhor. O Stark, ele fundou a empresa dele, só que ele desenvolveu uma armadura que um amigo dele era o Rebel, ele testou a armadura e o Rebel morreu num acidente testando essa armadura que o Stark tinha desenvolvido. E depois disso o Stark ele começou a se sentir culpado por ser responsável pela morte do amigo dele e começou a se afundar em bebida e se transformou de vez numa pessoa horrível. Ele é um cara que ele não se importa com os amigos dele, o único amigo de verdade dele que sobrou talvez seja o Bruce Banner, que trabalha com ele e ele trata mal. Ele tem os empregados lá que trabalham com ele, que gostam dele, mas ele também trata mal as pessoas que são próximas dele. Ele vive comprando pequenas empresas com aquisições forçadas e fazendo essas empresas falirem, desmantelando as empresas, despedindo todos os empregados e não se importa, não dá a mínima. Ele virou uma pessoa horrível, que é um rico que usa o dinheiro dele para ter mais poder e fazer coisas horríveis. Obviamente, todo mundo é muito fortão, tudo é muito impactante e todo mundo tá posando em direção ao espectador, só que num momento acontece um ataque dentro de uma das instalações lá do Tony Stark, que terroristas tentam roubar uma bomba gama que estava sendo feita
feita dentro da empresa dele. E o Tony nem sabia. E o que acontece é que o Tony vai lá para tentar descobrir o que está acontecendo. O Bruce Banner já tinha ido. E o que acontece é toda a explosão e esse estrago lá envolvendo a bomba atômica. O Tony é ferido. Para sobreviver, ele tem que colocar armadura. A armadura que o amigo dele tinha usado antes e tinha morrido testando. E ao mesmo tempo que essa é a história de origem do Tony Stark, o Bruce Banner tenta desativar a bomba gama, não consegue. Ele consegue salvar as pessoas, mas ele é atingido e ele vira o Hulk. Então a origem do Homem de Ferro e a origem do Hulk está associada no mesmo evento. E o Hulk, apesar dele não ter uma revista própria dos Heróis Renascem, ele vai ser bastante importante. Ele vai aparecendo em todas as revistas. Ele vai aparecer na revista dos Vingadores, ele vai aparecer nas histórias do Quarteto Fantástico. Então ele vai transitar entre todas as revistas. E vai ajudar a consolidar esse vínculo de que todas essas revistas se passam numa mesma realidade. E a partir daí o Tony Stark vai virar o Homem de Ferro e tal, vai ter todas as aventuras, explosões e tiroteios como o Homem de Ferro. E como eu falei, eu acho que a revista do Homem de Ferro é a que tem o conceito mais elaborado. Ela tá aqui para criar uma nova origem pro Homem de Ferro, traz vários novos conceitos, ao mesmo tempo que respeita algumas ideias originais. Essa ideia de juntar a origem do Homem de Ferro com a origem do Hulk é bastante interessante, até porque um se sente um tanto responsável pelo que aconteceu com o outro e tal, e parece que é a mais amarrada de todas as revistas. Talvez porque o Scott Lobdell escreveu os roteiros juntos com o Jim Lee, e o Lobdell pelo menos é um roteirista de verdade, né? Um cara que se importava com os roteiros, com o desenvolvimento dos personagens, em amarrar a trama. E a quarta e última revista, a que ficou a cargo do estúdio do Rob Liefeld, era o Heróis Renascem do Capitão América. Que o Liefeld, ele vai fazer o argumento e os desenhos de todas as edições, só que o roteiro ele faz em parceria com o Jeff Loeb. E daí o que acontece é que no número 6 de todos os títulos tem um arco compartilhado que se chama Revolução Industrial, que a trama envolve da base dos Vingadores, que é a Ilha dos Vingadores, que fica ali pertinho de Manhattan. A fonte de energia da base dos Vingadores, ali do ladinho de Nova York, é um reator gama, e o reator vai explodir e vai ser uma explosão de uma bomba gama. E eles têm que parar tudo. E daí pensa só, saiu da cabeça do Rob Liefeld colocar a base dos Vingadores do ladinho de Manhattan com uma bomba gama ali dentro. Quem é que ia construir esse prédio? Inclusive depois até é discutido disso, sobre quem foi que teve a ideia idiota de colocar um gerador gama do lado da maior cidade do mundo. Tipo, contra todas as normas de segurança possível. E depois vai ter um outro evento que vai ser lá no número 12, que se chama Heróis Reunidos, que é quando todos os personagens se juntam para tentar deter a chegada do Galactus, que fecha a ideia que apareceu lá no número 1 do Quarteto Fantástico, que é a primeira manifestação do Surfista Prateado, que o Galactus estava vindo. Essa discussão sobre o Galactus estar vindo, ela vai aparecer em outras histórias do Quarteto Fantástico, até que no final tem esse grande evento que é eles tentando deter o Galactus, que finalmente chegou. Só que o Rob Liefeld, ele não chegou lá, porque ele foi demitido no meio do caminho. O Rob Liefeld, ele ficou encarregado até o número 6 do Capitão América e dos Vingadores. Quando chegou na edição 6, ele foi cortado pela Marvel. E disseram que ele foi cortado, porque ele demorava muito para entregar os desenhos. E bom, o Rob Liefeld é conhecido por demorar, mas é um pouco mais complicado que isso. E possivelmente está relacionado com aquela ideia de que a princípio eles teriam liberdade criativa total para fazer o que eles quiseram, só que o Rob Liefeld teve liberdade criativa demais, que a Marvel não gostou e decidiu cortar. Não só cortar, como remendar. Depois do número 6 dos Vingadores, a revista dos Vingadores foi tirada do estúdio do Rob Liefeld e foi colocada a cargo do Walt Simonson para escrever. Pô, o Walt Simonson é um cara que escreveu muito das histórias do Thor, muito do que a gente entende dos elementos tradicionais lá das histórias em quadrinhos do Thor, foi ele que fez na década de 1980. Além da birra que o Walt Simonson tem, porque a Louise Simonson, a esposa dele, brigava com o Liefeld lá na época dos Novos Mutantes, e ela foi despedida por causa dele. E quando o Walt Simonson ele assume os Vingadores, ele vai tentar consertar aquela bagunça que o Rob Liefeld tinha deixado. Por exemplo, ele vai questionar por que diabos tinha um reator gama do lado de Nova York, não faz sentido. Ele vai tentar explicar como as coisas foram manipuladas para chegar naquele ponto. A ideia do Gavião Arqueiro ser o Wolverine vai ser uma bobagem. Ele vai pegar e vai mudar o uniforme do Gavião Arqueiro, ele vai tirar a máscara e não, é sim o Clint, não é o Wolverine. E uma coisa que vai ser muito importante pro Walt Simonson é lidar com o Thor, né? Ele vai dizer que aquele Thor que tá ali com os Vingadores não é o Thor que veio lá da realidade do universo
1916 com os Vingadores tradicionais que a gente conhece. O Thor de lá tinha ficado preso no meio do caminho e só então ele chega e aquele Thor que estava ali não era o Thor que tinha vindo com os Vingadores, era um Thor que tinha sido criado junto com aquela realidade. Então o Thor que chega é o Thor lá das histórias tradicionais, é aquele Thor que tem toda aquela personalidade que o Simonson definiu. Não é o cara bêbado que não se importa com nada, que só quer brigar, destruir tudo e que resolve tudo na violência. Então vai ter dois Thors nas histórias dos Vingadores. Mas o que nos interessa mais aqui agora, e justamente o que deve ter sido a motivação para essa rixa de terem despedido o Liefeld do projeto Heróis Renascem, é o que o Rob Liefeld fez com o Capitão América. E qual é que é dessa versão do Capitão América feita pelo Rob Liefeld para a saga Heróis Renascem? A história começa na Filadélfia, que é uma cidade que tem relação com o processo de independência dos Estados Unidos e com a formação dos Estados Unidos. Então tem todo um apelo já para essa nostalgia patriótica. E lá a gente conhece o Steve Rogers. E o Steve Rogers aqui, ele é o trabalhador de uma fábrica. Ele trabalha numa fábrica como um operário qualquer. Ele é casado com uma mulher chamada Peggy e tem um filho criança que é o Rick. Nomes que remetem lá aos personagens tradicionais do Capitão América, Peggy Carter e o Rick Jones. Só que ele tem sonhos, e nesses sonhos ele se vê na Segunda Guerra Mundial. Ele não entende por que ele está sonhando que ele está na Segunda Guerra Mundial, que ele está lá vestido com uma bandeira e tal. E ele acha aquilo tudo muito estranho, inclusive conta para um colega dele lá do trabalho, e o cara, quando ouve aquilo ali, ele fica meio assustado e vai ligar para alguém, para avisar para alguém que tem alguma coisa que está errada. E enquanto isso ele é procurado por um homem negro idoso que diz que sabe coisas sobre ele. Esse homem é o Abraham Wilson, e ele é um veterano da Segunda Guerra Mundial, e disse que tem uma coisa que pertence ao Steve que quer entregar para ele. E o Steve não sabe aquilo ali. O que ele tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Nisso nós temos os vilões. O vilão principal aqui desse arco vai ser o Grande Mestre. O Grande Mestre é um super soldado da Alemanha nazista que lutou contra o Capitão América na Segunda Guerra Mundial nas histórias tradicionais. Aqui o Grande Mestre ele sobreviveu. Ele envelheceu, mas ele envelheceu pouco. Os tratamentos que transformaram ele em super soldado retardaram o envelhecimento dele. Ele participa de um plano junto com o Caveira Vermelha e com uma versão do Barão Strucker. Mas o esquema aqui dele é o seguinte: o Grande Mestre ele criou um grupo que é o Partido Mundial, que se diz um partido político, e ele alega direito de liberdade de expressão, e nessa questão de liberdade de expressão ele acaba brigando e agredindo grupos de judeus, atacando negros, e ele vai aliciando jovens, e os jovens vão sendo cooptados para esse partido dele. E as narrativas desse grupo são de que eles têm direito à liberdade de expressão, que a América foi corrompida e essas autoridades corruptas que se apropriaram dos Estados Unidos estão tirando deles o direito de liberdade e que estão contaminando o país. O país está em decadência e essas outras etnias, os negros, os judeus e os asiáticos, estão oprimindo os brancos. E os brancos estão sofrendo aqui nos Estados Unidos porque eles não têm mais direito a nada. E a partir desse discurso, ele vai aliciando jovens que já têm alguns problemas, que já são meio rebeldes. E tem uma outra personagem que é importante que vai aparecer, que é a Rick. Ela é uma menina que ela estuda balé. Ela queria entrar para uma universidade para fazer um curso de dança, mas não conseguiu porque ela não conseguiu bolsa. E ela tem um irmão. Os dois vivem com os avós. O irmão dela é extremamente rebelde e o irmão dela se filia e passa a participar dos eventos desse Partido Mundial. Quando eles vão lá nos eventos do Partido Mundial, o Grande Mestre é tipo um coach que tá lá recebendo esses jovens, dizendo que vai mostrar para eles a verdade e que vai dar para eles o que eles merecem. Todos esses jovens são brancos e o Grande Mestre fala sobre como as outras etnias, sobre como os judeus, os asiáticos e os negros estão tirando os direitos dos brancos, roubando os lugares dos brancos e oprimindo os brancos. Inclusive, quando ela não passa na universidade, o irmão dela, que frequenta os grupos desse Partido Mundial, ele diz que a culpa é dos negros, porque os negros pegaram a vaga que era dela, porque agora os negros ganham todos os benefícios, ganham as cotas e tal, todas as vantagens. E a história vai se desenvolver até o velho, o Abraham Wilson, ele entrega para o Steve Rogers o escudo que foi do Capitão América, quando ele sofre um ataque dos capangas lá do Grande Mestre que quer pegar o escudo para ele. Então o que o Rob Liefeld com o Jeff Loeb vão estabelecer aqui é que os vilões são nazistas. Esses nazistas, eles continuam atuando, eles estão escondidos dentro dos Estados Unidos e eles estão aliciando jovens com os discursos de que outras etnias estão roubando as oportunidades e estão contaminando o país, e que os jovens adolescentes brancos rebeldes, eles têm que se unir para atacar essas outras etnias, para recuperar os direitos
direitos deles de volta, porque eles estão sendo oprimidos por esses estrangeiros, pelos imigrantes, pelos negros, pelos asiáticos, pelos judeus, e agora os brancos teriam virado a minoria nos Estados Unidos e os oprimidos. Isso tudo para fazer esses jovens fomentar a violência para eles atacarem. No começo da história fala sobre como os seguidores do Partido Mundial tinham atacado um grupo de judeus. Nessa história toda, os personagens, os vilões, o Rob Liefeld e o Jeff Loeb fazem questão de mostrar o quanto eles têm desprezo por outras etnias. Eles olham lá o Abraham Wilson, falam lá sobre como o velho preto é uma criatura inferior, que ele não devia estar ali entre eles, ou eles olham para os negros e dizem que não conseguem respirar o mesmo ar que os negros porque fazem mal e tal. Então os caras são extremamente racistas descaradamente. O Rob Liefeld e o Jeff Loeb, nessas histórias do Capitão América, eles fazem questão de mostrar eles dizendo isso. Eles não são só teoricamente, conceitualmente nazistas. Eles dizem coisas racistas quando eles estão diante de negros. Daí no número 2 é quando a coisa vai ficar meio subversiva mesmo. Porque no final do primeiro número tem aquele ataque, o Abraham Wilson morre, mas o Steve Rogers recupera a memória, pelo menos parte dela, entende que ele é o Capitão América, e ele vai correndo pra casa porque ele tá preocupado com a família dele. E é aqui que o Liefeld chuta o balde de vez, porque quando ele chega em casa, a família dele tá lá paralisada. E a gente tem toda a cena do Steve entrando na casa, tentando falar com a esposa, tentando falar com o filho, e estão todos eles paralisados lá, catatônicos, e chega o Nick Fury. E o Steve quer saber o que aconteceu com a família dele, e o Nick Fury vai lá e desmonta, ele arranca a cara da esposa, arranca a mão dela, e é um robô. A esposa do Steve Rogers, com quem ele casou, com quem ele vivia como família, o filho dele, que ele amava, a esposa que ele amava, tudo aquele imaginário da família dele, aquilo ali tudo era uma mentira. A SHIELD criou robôs, os modelos de vida artificial, para fingirem que eram a família do Steve Rogers, enquanto ele não tinha memória. Então tem todo um complô ali que o Nick Fury é o cara que organizou isso, para fazer o Steve Rogers viver como se ele fosse um trabalhador comum. E no terceiro número é que eles vão explicar o que aconteceu. O que aconteceu com o Capitão América nessa versão? Ele nunca teria sido congelado como aconteceu lá na versão da narrativa tradicional. Aqui o Steve Rogers foi cobaia para a experiência ali do soro do super soldado, ele virou o Capitão América, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, mas no final da Segunda Guerra Mundial, o Capitão América foi para uma reunião com o presidente Truman e o Nick Fury. E lá ele foi informado que o exército dos Estados Unidos ia jogar a bomba atômica em Hiroshima. O presidente Truman fala que ele já tinha dado a ordem para jogarem a bomba atômica no Japão, o ataque nuclear era iminente, e ele chamou o Capitão América ali para conversar, porque ele ia falar para o público sobre a bomba atômica, e ele queria que o Capitão América apoiasse publicamente o ataque nuclear contra o Japão. E diante disso, o Steve Rogers disse que não, que ele jamais apoiaria um ataque nuclear, que ele achava que aquilo era um absurdo, tinha outras formas de vencer a guerra, a Alemanha já tinha sido derrotada, o Japão estava prestes a se entregar, que aquilo ia matar civis inocentes, e que ele jamais ia fazer isso, porque nos Estados Unidos existe o direito da liberdade de expressão, e enquanto ele pudesse, ele ia falar em público que o uso das armas nucleares contra o Japão era algo errado. Diante disso, o presidente Truman e o Nick Fury decidem apagar o Capitão América. Eles pegam o Capitão América, deixam ele inconsciente, fazem uma lavagem cerebral, apagando a memória dele, apagando que ele foi o Capitão América, colocam ele para viver com uma família falsa de robôs, ele achando que aqueles robôs são pessoas de verdade, e de tanto em tanto tempo, eles apagam a memória dele de novo, trocam ele de cidade e deixam ele vivendo achando que é uma outra pessoa com outra identidade, sempre tendo sua mente apagada, para o Capitão América nunca ir a público e nunca falar contra o uso das armas nucleares e nunca falar mal do governo, porque o Capitão América falando mal das decisões do presidente, das decisões do governo dos Estados Unidos, afetaria a reputação do governo dos Estados Unidos. Então tem todo um complô ali entre o governo dos Estados Unidos, entre os presidentes e entre o Nick Fury da SHIELD, é o cara que organizou tudo isso, para transformar o Steve Rogers num fantoche que sofre lavagens cerebrais e que vive com robôs. E o cara, ele vive com uma família, ele acredita que a família dele, ele ama aquelas pessoas que vivem com ele, e aquelas pessoas são robôs que botaram ali para enrolar ele, e o Nick Fury vai lá e desmonta aqueles robôs na frente dele, olha só, isso aqui é só caco, isso aqui são só peças, isso é lixo. E o Nick Fury, ele ameaça o Steve, ou ele volta a ser o Capitão América para brigar lá contra o pessoal do Partido Mundial, ou a SHIELD vai apagar a memória dele de novo, e vai colocar ele vivendo em outra cidade, com outros robôs lá, uma outra família robô para sempre. E o Steve, ele aceita ser o Capitão América de novo, para brigar lá com o pessoal da Ordem Mundial, com os nazistas que voltaram e tudo, mas ele tá em sempre aquela tensão com o Nick Fury, porque o Nick Fury é um desgraçado. Nick Fury manipulou o cara durante 50 anos, apagando a memória dele e fazendo ele acreditar que os robôs eram a família dele, e depois desmontou aqueles robôs na frente dele. Bom, de resto, é tudo muita ação, muitas pessoas se encontrando naquelas poses, olhando pro público como se estivessem avançando, todo mundo musculoso, todo mundo fortão, muita luta, o Capitão América brigando
brigando com todos os nazistas. A Rick, que é uma guria que dança balé, acaba se infiltrando lá na sede do Partido Mundial lá e brigando com os nazistas e tudo e tal. E ela é só uma guria adolescente que dança balé. Vai ter também aqui a aparição do Falcão nessa versão Sam Wilson. Ele não é um assistente social, alguém que está lá na comunidade do Harley, e sim ele é um militar. Ele é um piloto de caça da Marinha dos Estados Unidos aqui, então o Falcão ele é militarizado e ele é filho do Abraham Wilson, o cara que entregou o escudo pro Capitão América. E ele meio que tem um rancor porque o pai dele não dava atenção pra família, porque ele era obcecado em encontrar o Capitão América e devolver o escudo. E morreu por causa disso. Tem várias cenas aqui do Caveira Vermelha, do Grande Mestre, sendo racistas com o Sam Wilson quando estão na frente dele. E tem aqui uns momentos que são muito estranhos aqui. Tem uma parte em que o Sam Wilson ele é baleado, ele leva tiros e tá lá agonizando e pode morrer. E daí o que o Steve faz? O Steve corta a própria mão. E o sangue que sai da mão do Capitão América é verde fosforescente. É uma gosma verde ali, parece aquelas gelecas. E ele dá isso pro Falcão beber. Imaginem a cena, saindo sangue verde fosforescente, escorrendo da mão do Capitão América, e o Falcão bebendo sangue verde fosforescente. E o que acontece é, o fato do Falcão ter bebido sangue verde fosforescente do Capitão América faz com que ele se regenere e ele também vire um super soldado. Então, aquela lógica do Capitão América ser o único super soldado, aqui vai toda por água abaixo, porque não sabem reproduzir a fórmula, mas é só tirar o sangue dele, alguém tomar um gole do sangue dele e vira super soldado. Imagina, veio o Capitão América, vai lá correndo, dá uma mordida no Capitão América e tu também vira super soldado. E dane-se, sabe? Não importa, o que importa é que o Falcão volte e eles têm uma luta e uma cena legal com socos, explosões e destruição e tal. Então tem aquele esquema do naturalismo idealizado que vem lá da tradição clássica, mas é tão idealizado, que é tão exagerado, que meio que dá a volta e chega num ponto em que o Liefeld ele não tá mais se preocupando com verossimilhança e com coerência interna, aquilo lá que a Louise Simonson reclamava, de que por fora o prédio tinha janela quadrada e quando os personagens entravam, mostravam por dentro, o prédio ficava com as janelas redondas. Tem um amigo do irmão da Rick, que é um adolescente, mas é um adolescente muito, muito fortão. Ele é tão fortão que o braço dele é mais largo do que a distância entre os ombros do irmão da Rick. Imagina um adolescente com um braço dessa largura assim. Tem uma cena que tá o Steve conversando lá com o Abraham Wilson, e o Abraham Wilson, ele é meio que da altura da cintura do Steve Rogers, não faz o menor sentido. Imagina um cara que, de repente, ele fica do tamanho da cintura e dane-se. Nada segue as proporções aqui, é tudo sem coerência proporcional entre elas. O importante é que todo mundo seja fortão e todo mundo esteja em poses legais. E as cenas de luta e de ação sejam impactantes. Na última história, quando o Liefeld sabia que ia ser despedido ali da função, ele faz uma história pro Cable aparecer e o Cable atua junto com o Capitão América. E a Rick, que tinha lá se metido na invasão lá do grupo do Partido Mundial, aqui ela já virou parceira do Capitão América. Imagina, o Capitão América entra numa base, vai lá brigar com os nazistas, resgata uma pessoa e na próxima história essa adolescente que sabe dançar, que é bailarina, já é a parceira mirim dele, eles já estão brigando com terroristas juntos. Não tem coerência nenhuma. Por que aquela guria foi escolhida? Não tem nada de especial, ela simplesmente estava passando no dia, mas dane-se. Quando ele vai desenhar, o Cable aparece com uma arma gigante e com uma mão com os dedos todo desproporcional. Tudo é desproporcional, nada tem coerência entre as coisas. O importante é todo mundo ser fortão e estar com cara de mal. Então é tudo focado nessas lutas, cenas de ação, que acontece muita coisa, mas lembrando que o Rob Liefeld, ele tinha só 6 números, né? Sendo que o 6º tem um pedaço ali que era para a Revolução Industrial, e ele aproveitou para fazer um final ali aparecendo o Cable e tal, então ele desenvolve todo esse arco em 5 números. Em 5 números acontece um monte de coisa, a maioria dessas coisas que acontecem são todas cenas de ação, cenas de luta. Não tem tanto desenvolvimento assim, mas tem um ponto que vale a pena ser comentado, que se destaca, que é como ele pensa o Capitão América, porque o Capitão América aqui, essa história ela vai ter toda uma base que é com temas nacionalistas, o Capitão América que representa os Estados Unidos, os ideais de fundação da América, e daí associa esses ideais com os valores lá do liberalismo clássico, com justiça, com liberdade, o Capitão América defendendo a liberdade da América, e daí ele tá lutando contra os nazistas. Mas tem o ponto aqui que é, existem nazistas, existem pessoas que são muito racistas, muito preconceituosas, que acham que os brancos viraram a nova minoria, porque agora as outras etnias, os negros e os asiáticos e os imigrantes, estão roubando deles os direitos, os lugares deles, e eles estão oprimindo os brancos, né? Estão falando de racismo reverso, e o Grande Mestre usa esse papo de coach para aliciar os adolescentes jovens meio rebeldes para acreditar nessas narrativas deles, para eles usarem esses adolescentes como massa de manobra para espalhar racismo. Então tem racismo infiltrado nos Estados Unidos,
Unidos, esse papo aí de racismo reverso, dos brancos terem se tornado minoria e sendo oprimidos e tal, toda essa bobagem, ele trata como se isso existisse dentro dos Estados Unidos. Não é mais uma ameaça externa. Isso é alguma coisa que está dentro ali, espalhado, inserido na cultura estadunidense. Existem estadunidenses racistas, preconceituosos e tal. Não é o América lutando contra o mal de fora. É os Estados Unidos lutando com o mal que está ali dentro dele. Mas tem o fato do Capitão América ser um cara que o governo sacaneou dele. O governo ia largar bomba atômica. Ele não gostou e os caras fizeram um golpe, manipularam e destruíram toda a vida dele. O Capitão América é um cara que sofria lavagem cerebral. Ele lutou na guerra para salvar lá os Estados Unidos, lutou contra os nazistas e tal, bababá. E daí os caras transformaram ele num fantoche que fazia um lavagem cerebral e tinha uma família robô. E o Nick Fury vai lá e desmonta os robôs na frente dele, dane-se assim. E o Nick Fury que organizou tudo isso com um acordo do presidente. Então o Rob Liefeld e o Jeff Loeb, eles trazem uma temática que é nacionalista. Eles entendem o Capitão América como um símbolo de ideais puros associados com a fundação dos Estados Unidos, que são lá do liberalismo clássico, a justiça, a liberdade, a igualdade e tal. Mas ao mesmo tempo eles admitem que o governo dos Estados Unidos já está todo corrompido. Eles não seguem mais esses ideais. A sociedade dos Estados Unidos tem um monte de nazista, de racista infiltrado ali. E o governo não se importa mais com os ideais. O governo se importa com manutenção do poder. Se alguém que lutou por esses ideais, que é o Capitão América, um cara que jurou lealdade ao governo, obedeceu sempre, que foi lá e lutou contra os nazistas, dedicou a vida dele a isso, e ele vai falar contra o governo vai lá e corta ele e faz ele desaparecer. Então a ideia de que o próprio governo dos Estados Unidos não representa mais os ideais da fundação dos Estados Unidos. Os ideais do liberalismo clássico não são a mesma coisa que o governo do dia, que está mais preocupado em manter poder do que levar justiça, liberdade e igualdade para o povo dos Estados Unidos. Menos ainda para o povo de fora dos Estados Unidos, que eles nem se importam que existam. Então o Rob Liefeld aqui, ele é extremamente subversivo. Percebam que ele está criticando as instituições. Ele está usando o Capitão América para criticar as instituições e o governo dos Estados Unidos. Para dizer, olha só, essas instituições, eles não defendem mais o ideal americano. Ele defende que existe um ideal americano, e esse ideal é puro, mas que as instituições dos Estados Unidos não defendem mais esse ideal, elas foram corrompidas. Então percebam que o Rob Liefeld, ele pode ser um sujeito que ele gosta de desenhar e de mostrar narrativas de ação, de explosão, de tiroteio, todo mundo fortão se batendo e destruindo tudo, mas isso não significa que o que ele está fazendo é uma obra conservadora. Porque no Capitão América dele é justamente o contrário. Ele vai mostrar que existe o nazismo, que existe racismo, que existe um monte de preconceitos enfiados nos Estados Unidos. Ele vai mostrar isso como sendo algo ruim. Ele vai mostrar que é algo dos vilões acharem que as outras etnias estão tirando o direito dos brancos, que isso é absurdo, que isso é violência, que só pessoas preconceituosas pensam nisso. E ele vai mostrar que o governo dos Estados Unidos não é algo confiável. O governo dos Estados Unidos não representa aqueles ideais que eles dizem que eles representam. O imaginário idealizado dos Estados Unidos, lá da fundação do país deles, não é a mesma coisa que o governo do dia deles. Fica bem claro aqui nessa história, o governo é o cara que manipula qualquer um para manutenção de poder. Então fica bem claro aqui que o Capitão América do Rob Liefeld não é um Capitão América conservador. E ele foi tão subversivo que a Marvel acabou afastando ele na metade do título. E no lugar dele colocaram o James Robinson. Então no número seguinte, o James Robinson assume com desenhos do Joy Phillips. E o que James Robinson faz aqui é tentar consertar as críticas que o Rob Liefeld e o Jeff Loeb fizeram, porque elas foram pesadas demais, então eles tentam passar um plano. O James Robinson é um cara conhecido por saudosismo, por mostrar o passado de forma idealizada, inclusive o passado dos Estados Unidos. Então essa primeira história que ele faz em parceria com o Joy Phillips é uma reunião do Nick Fury com o Bill Clinton, que era o presidente dos Estados Unidos naquela época, para eles discutirem sobre o Capitão América. E daí o Fury vai contar pro Clinton a verdade sobre o Capitão América. E o James Robinson já dá uma passada de pano, uma amenizada enorme aqui. Porque o Rob Liefeld, ele deixa bem claro que o Capitão América nunca foi congelado, tinham as lendas que não sabiam explicar por que ele tinha desaparecido, mas o que acontecia era a SHIELD, o Nick Fury e o governo apagavam a mente dele e trocavam ele de cidade, colocando ele para viver com robôs que fingiam que eram a família dele, e ele acreditava e vivia aquela mentira. E de tanto em tanto tempo, para não perceber que ele não envelhecia, deslocavam ele e instalavam ele numa nova cidade com um novo nome. E daí quando James Robinson assume, ele já muda a coisa, dizendo que não é bem assim, foi só no finalzinho ali, aquela foi a primeira família falsa que colocaram ele. Na verdade, ele era congelado. O Capitão América era congelado pelo governo, e de tanto em tanto tempo descongelavam ele e mandavam ele numa missão. Ele foi mandado para lutar
na Guerra do Vietnã, ele foi mandado para lutar na Guerra da Coreia. Então todo o conceito que depois o Ed Brubaker vai usar pro Soldado Invernal vai sair daqui, só que é com o Capitão América. O Capitão América é aquele soldado que é congelado e descongelado só para participar de guerras específicas. Só que daí o Nick Fury ficou com pena dele. Pô, o cara foi usado para tantas guerras e tal. Sempre que levavam ele para uma nova guerra, apagavam a memória dele e ele tinha que lutar com outro nome. Só que daí ele começava a lembrar de coisas e meio que começava a despertar e daí tinham que congelar ele de novo. O Nick Fury ficou com pena dele, que ele estava sofrendo muito, e resolveu colocar ele naquela família falsa para tentar ser legal, para ele não precisar mais lutar nas guerras. Então, pô, fizeram uma coisa horrível com o Steve Rogers, mas o James Robinson tenta passar o pano. Ah, não é tanto ruim assim. Inclusive o Bill Clinton quer saber e o Fury diz, ah, tem certeza que tu quer saber? Porque tinham vários presidentes que nem queriam saber o que ia acontecer com o Capitão América. Inclusive o último que soube renunciou. Quem é o último presidente que renunciou? O Nixon. Então, na versão aqui do James Robinson, o Nixon não renunciou por corrupção, por manter a guerra do Vietnã, mesmo as tropas estadunidenses lá sendo massacradas pelas escutas ilegais. Não foi nada disso. Foi porque ele sabia do que faziam com o Capitão América e não gostou e ficou indignado. Então, putz, ele dá uma passada de pano pro Nixon, cara. Então o James Robinson assume tentando diminuir as críticas que o Rob Liefeld fez, porque eram pesadas demais. O Liefeld tá falando mal do governo, ele tá falando que o governo não representa os ideais dos Estados Unidos. E o pessoal da Marvel achou que era pesado demais, tiraram ele para colocar um roteirista que é da nostalgia, que é o fanista, que gosta do passado dos Estados Unidos. Não, dá uma amenizada nisso aí. E a partir do número seguinte, o James Robinson, ele continua escrevendo, ele vai escrever até o número 11, com desenhos do Joy Bennett, e eles vão fazer um arco que é Serpentes e Águias. O Capitão América, depois dessa indignação dele de tudo que ele sofreu, ele resolve que vai se conectar com a América de novo e vai passear ali pelos Estados Unidos de moto andando pelo interior. Daí tem toda uma cena lá com a Bucky, que ele vai abandonar a Bucky, mas ele vai voltar e blá blá blá, que eles vão ser parceiros e tal. Só que, pô, ele mal conheceu a guria, eles só lutaram uma vez juntos. E ela é uma adolescente dançarina e já tá trabalhando pra SHIELD. E tem todo aquele drama deles vão romper. Mas, pô, eles mal se conhecem. E tem toda outra cena dramática também, porque no uniforme do Capitão América que o Liefeld desenha, em vez do A na testa, ele tem uma águiazinha estilizada. E essa águia lembra o símbolo da SHIELD. Então ele pega e arranca aquela águia pra mostrar que ele não vai mais seguir a SHIELD, que ele vai ser o Capitão América, mas nos termos dele, segundo a versão do James Robinson, e volta a usar o A na cabeça. E nessas viagens que ele faz pelo país, ele vai se deparar com os Filhos da Serpente, que é a versão aqui do Heróis Renascem da Irmandade da Serpente. Só que aqui ela é uma milícia ali do sul dos Estados Unidos. São os caras brancos que são a favor do porte de armas e eles acham que os Estados Unidos está sendo corrompido porque tem um monte de estrangeiro, um monte de etnias ali misturados e eles querem matar todas as pessoas de outras etnias. Eles falam que eles têm que exterminar os asiáticos, os judeus e todos aqueles que não forem cristãos. Então pensa só, os Filhos da Serpente são supremacistas brancos que acham que as outras etnias e que as outras religiões estão acabando com a América. Então, para salvar o país, eles são a favor do porte de arma e que as pessoas usem armas para expulsar as outras etnias, expulsar os estrangeiros e expulsar do país todo mundo que não é cristão. Porque as pessoas que não são cristãs e que não são brancas são pessoas impuras. Então é bem aquele papo do supremacista branco armamentista. Só que a questão aqui é que esses Filhos da Serpente, eles têm armas altamente avançadas, de alta tecnologia, estão fazendo ataques terroristas contra judeus, contra negros e outros grupos étnicos, e ninguém sabe de onde essas armas vieram. Então a história é sobre o Capitão América andando pelo país lá, tentando investigar e descobrir o que está acontecendo, mas também não acontece muita coisa, é tudo muito rápido, porque o James Robinson só tem do número 7 ao 11 para fazer isso. E o Joy Bennett, ele é um desenhista que ele se importa com a coerência interna, com a verossimilhança, que ele faz os desenhos dos personagens todos proporcionais, mas ele também tá nessa onda de cenas de ação, todo mundo muito fortão, muito bonito, musculoso, e em splash pages avançando na direção do leitor. Então os preceitos estéticos dos desenhos do Joy Bennett não são muito diferentes do Rob Liefeld. A diferença é que ele tem um domínio técnico um pouco melhor, mais preciso. Então esse arco do James Robinson aqui para os Capitão América, o Heróis Renascem, ele também tem uma temática que é nacionalista, ele também vai trazer os vilões que são racistas, preconceituosos, estão infiltrados ali nos Estados Unidos. A ideia de que existe esse preconceito, esse racismo, ele não vem de fora, ele já está ali misturado no país, mas o James Robinson dá um outro tom. Ao mesmo tempo, o James Robinson vai elogiar muito as instituições. O Capitão América é o cara que vai lá e ele respeita os policiais. Ah, policial, teu trabalho é mais importante do que o meu. Ele encontra um veterano de guerra e bate continência para esse veterano. Ah, tu que é o verdadeiro herói da guerra, não sou eu. Tem uma parte que ele encontra
um homem negro que foi veterano da guerra, e esse homem negro, ele sofre racismo dos filhos da serpente. Mas, ao mesmo tempo que ele é um homem negro que está sofrendo racismo ali nos Estados Unidos, ele sabe que ele está sofrendo uma injustiça, mas ele ainda acredita nos ideais dos Estados Unidos. Ele ainda acredita nas instituições dos Estados Unidos. Não é o governo que falhou, não é a sociedade que falhou, é aquela pessoa específica que é racista. Mas os Estados Unidos como todo é bom. Então tem personagens negros, tem personagens judeus que estão sofrendo racismo, mas eles também são extremamente nacionalistas. E eles acham que esse preconceito partiu de uma pessoa só, não é um problema estrutural da sociedade. Então ele bota essas pessoas de outras etnias para defender as instituições dos Estados Unidos. Tem um outro sujeito que é judeu, que ele fala que a mãe dele foi salva pelo Capitão América durante a guerra. O veterano negro fala que o irmão dele foi salvo pelo Capitão América. Então, na verdade, os Estados Unidos, eles estavam atuando e salvando um monte de gente de várias etnias diferentes espalhadas pelo mundo ao longo da Segunda Guerra Mundial. Existe racismo nos Estados Unidos, mas são só poucas pessoas. Então James Robinson vai fazer toda uma narrativa idealizada e otimista dos Estados Unidos. Enquanto o Rob Liefeld vai descer o cacete no governo, o James Robinson vai falar: não, o governo é legal, as instituições são legais, o ideal americano está ali atuando. Quem é racista, quem é preconceituoso são as exceções. Então, quando James Robinson e o Joy Bennett assumem, tem essa questão de crítica ao preconceito, mas ao mesmo tempo tem um esforço para dizer que, não, o preconceito são poucos que fazem. É exceção, é só o caso de alguns. Na maior parte, os Estados Unidos é legal, na maior parte, os Estados Unidos é respeitoso, defende a liberdade, a igualdade, a democracia. Então tem toda uma tentativa de apagar aquelas críticas fortes que o Rob Liefeld e o Jeff Loeb tinham feitos para fazer um Capitão América aqui que defende as instituições, que está alinhado, trabalhando junto com as instituições. E essa defesa das instituições chega num ponto que, quando eles vão descobrir quem é que está fornecendo armas de alta tecnologia para os filhos da serpente, é a própria SHIELD, é o Nick Fury. O Nick Fury que manipulou o Capitão América lá no começo, que apagou a memória dele e colocava ele nas famílias diferentes, que na verdade eram robôs, mas que daí disseram isso. Não, na verdade ele só fez isso uma vez. O Capitão América estava congelado lá e de vez em quando era usado para as guerras e tinha a memória apagada. Pô, mas isso também é ruim. Então o que o James Robinson vai fazer? Bom, na verdade, o Nick Fury era o vilão. Ele era vilão, por isso que ele sacaneava todo mundo. Então tudo que acontecia de ruim no governo era o Nick Fury que fazia. E o Nick Fury que era o chefe dos Filhos da Serpente. Mas, em última hora, se descobre que, na verdade, o Nick Fury era um impostor. O verdadeiro Nick Fury tinha sido capturado e estava preso. Então essa pessoa que apagou a memória do Capitão América, que colocou ele para viver com robôs, na verdade não era o Nick Fury de verdade. Era um falso Nick Fury. E o Nick Fury de verdade era inocente. Mas como isso ainda não resolveu o problema, no último número, que é quando chega o Galactus, tem toda a luta dos heróis lá para derrotar o Galactus, e na penúltima página aparece o Nick Fury. E ele fala com o Capitão América, só na penúltima página: sabe aquilo de apagar a memória e te colocar em famílias falsas que eram robôs? Na verdade isso nunca aconteceu. Acaba e fica por isso mesmo. Como isso nunca aconteceu? Se lá no primeiro número mostra ele vivendo com os robôs, o Nick Fury desmonta o robô que era a esposa dele na frente dele. Não, mas isso aí nunca aconteceu. O governo sempre gostou de ti. Todo mundo do governo sempre foi honesto e seguiu as normas, os ideais de justiça, liberdade e igualdade. E o Capitão América diz: eu sempre soube. E acaba por isso mesmo. Então percebam que o Rob Liefeld, ele assumiu o Capitão América com liberdade criativa, mas ele usou o Capitão América para defender os ideais de fundação dos Estados Unidos, mas deixando bem claro que esses ideais não eram seguidos pelo governo. E ele vai usar isso para atacar o governo, para atacar as instituições, sendo que as instituições se importam mais com o poder próprio do que cumprir com os ideais de levar igualdade, justiça, liberdade e democracia para o povo dos Estados Unidos. Ele vai ser tão subversivo, tão esquerdista, que vão romper o contrato com ele no meio da produção. O Capitão América Heróis Renascem era para ir até o número 13. Ele pôde escrever até o número 6 e tu tá fora. Vamos botar o James Robinson porque ele é um saudosista, ele é um puxa-saco dos ideais estadunidenses. E o James Robinson usa todo o arco dele das águias e serpentes que estão associadas com o mal, com o pecado, e que os vilões são os filhos da serpente, que são os supremacistas brancos, mas a águia é o símbolo dos Estados Unidos, e a águia ataca e devora e destrói serpentes. Então é como os ideais estadunidenses no final vão derrotar
limpar os supremacistas brancos, os racistas e as pessoas que têm preconceito que estão ali no país. E as instituições estão apoiando. E ao longo da história, ele vai fazendo um retcon em cima de retcon em cima de retcon, que é pra limpar a barra do governo. E no final, na penúltima página, o Nick Fury aparece. Tá, sabe essas sacanagens que o governo fez contigo, Capitão América? Isso nunca aconteceu. E o Capitão América, mas eu sempre soube. E fica por isso mesmo. E acaba a série. E daí vai ter a minissérie lá, que é o Heróis Renascem o Retorno, que eles são levados de volta lá pro universo principal. Então, o Heróis Renascem em Capitão América tem dois momentos que são bem distintos. Não só por causa dos autores, né? No primeiro momento ali tem o Rob Liefeld e o Jeff Loeb. E depois tem o James Robinson ali com o Joy Bennett. Mas no período do Liefeld, ele é extremamente subversivo. Ele usa o Capitão América para criticar as instituições, para deixar bem claro que as instituições, os políticos que ocupam os cargos nela, nem sempre eles fazem o que é melhor pro povo. Nem sempre eles estão defendendo esses ideais de justiça, de liberdade. Apesar deles construírem esses discursos que associam os atos do governo estadunidense automaticamente com os ideais lá do liberalismo clássico. Só que a crítica que o Liefeld fez foi tão pesada e ele usou o Capitão América, esse personagem que tem toda essa carga como símbolo do país, que a direção lá da Marvel decidiu tirar ele e dar pro James Robinson para ele dar uma passada de pano, limpar essa bagunça, limpar essas críticas e apresentar um Capitão América que apoia as instituições, que mostra como os ideais americanos eles são a maioria, como o preconceito e o racismo dos Estados Unidos são exceções, como as instituições são ocupadas por pessoas que se importam com o povo e como as instituições são boas e trabalham pro povo. Então a segunda parte do Heróis Renascem em Capitão América é extremamente pró-institucional, é extremamente nacionalista na ideia de defender os símbolos dos Estados Unidos. Então o Liefeld aqui no Capitão América dele, ele deixa bem claro que apesar dele gostar de lutas, explosões, gente musculosa, idealizada, dando soco, quebrando tudo, explodindo tudo, a visão dele da América não é a dos conservadores. Ele acha que culpar os imigrantes, culpar as outras etnias, é coisa que os vilões fazem, é coisa que nazista faz. Achar que os brancos estão sendo minoria, que existe racismo reverso, que as outras etnias estão tirando os direitos dos brancos, ele acha que isso é coisa dos vilões. Que defender o governo a qualquer custo é coisa dos vilões. Ele deixa bem claro que ele, Rob Liefeld, e a ideia dele do Capitão América não é um Capitão América conservador. Bom, por hoje era isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei. Que quem puder compartilhar esse vídeo eu agradeço. Sintam-se à vontade para comentar aqui embaixo também. Agradeço muito aos apoiadores do canal. Os apoiadores do canal sustentam o canal, já disse isso várias vezes, vou dizer isso sempre. É graças a eles que eu posso sentar aqui na frente dessa câmera e ficar falando sobre personagens musculosos, fortões, em roupas coloridas, se dando soco e explodindo em splash pages, em posições que avançam na direção do leitor. Quem ainda não conhece, eu convido para dar uma passada lá na página do Ilha Kaiju no site do Apoia-se. Quem também puder contribuir de outras formas, tem aqui na descrição do vídeo o Pix para contribuições para o canal. Convido também para seguir Ilha Kaiju em outras redes sociais e obrigado e até o próximo vídeo.